E aí, beleza? Em uma ilha misteriosa, uma empresa privada decidiu desenvolver a área, trazendo vários trabalhadores para a costa. Os humanos acabam encontrando diversos esqueletos gigantes espalhados por toda parte, o que está atrasando o processo de construção do hotel. Logo, as pessoas começam a colocar explosivos nas fundações próximas, já que pretendem explodir o terreno ao redor para abrir espaço para o prédio. O encarregado vê que os explosivos estão posicionados e aperta o controle remoto, causando uma grande explosão à distância. Quando a poeira finalmente baixa, as pessoas percebem que há algo errado, pois um grande objeto permanece no buraco. Antes que os trabalhadores consigam entender o que está acontecendo, a criatura gigante começa a se mover e rapidamente desaparece no solo. Isso faz toda a área tremer, enquanto as pessoas percebem que uma serpente gigante surgiu ali, rugindo furiosamente em direção aos humanos. Os trabalhadores veem isso e começam a correr na direção oposta, enquanto a serpente derruba pessoas no ar, fazendo corpos choverem no chão. Justo quando a cobra está prestes a matar todos os humanos, o chão começa a tremer novamente e um segundo monstro surge na área, esmagando tudo em seu caminho. Essa criatura é, na verdade, um dinossauro gigantesco, que veio tentar tomar o lar da serpente. Isso faz com que os monstros comecem a rugir furiosamente um para o outro, antes de avançarem para uma batalha mortal. Acontece que os humanos estavam tentando construir um parque-museu natural na ilha, sem perceber que as criaturas gigantes ainda estavam vivas. Algum tempo depois, um menino chamado Kai acorda de um pesadelo, mas logo percebe que algo surgiu atrás dele. Isso faz com que o garoto fuja imediatamente, tentando escapar do agressor até tropeçar e cair no chão. Felizmente, Kai logo descobre que era apenas sua mãe, Xiao, tentando assustá-lo, e ela começa a avaliá-lo por sua péssima reação em caso de ataque. O menino quer visitar o parque natural mesmo com uma lesão na perna, mas a desaprovação da mãe o deixa muito chateado, fazendo-o voltar para o quarto. No entanto, a mulher não quer que o filho fique triste e decide comprar os ingressos mesmo assim, o que faz o garoto sorrir novamente. Logo, as pessoas conseguem chegar à ilha viajando de ônibus ao lado de muitos outros que também compraram ingressos para visitar o local. Conforme os humanos avançam floresta adentro, Kai rapidamente vê algo estranho. Uma serpente gigante parece estar subindo pelas montanhas. Ele tenta contar para a mãe o que viu, mas a mulher acha que o menino tem imaginação demais. Enquanto todos aproveitam a paisagem, o motorista Zhang percebe que há algo errado, pois duas pedras gigantes estão voando na direção deles. Isso obriga o homem a virar o veículo imediatamente, escapando das rochas, mas se chocando contra uma árvore próxima. Por sorte, ninguém se fere no acidente. As pessoas descem para ver o que está acontecendo e percebem que o ônibus ficou preso na lama. Os humanos não têm escolha a não ser começar a empurrar o veículo, enquanto Kai decide explorar a floresta com um estranho. Mas eles são imediatamente atacados por um tentáculo enorme que puxa o homem para dentro das árvores. Kai percebe que está em grande perigo e quase é morto por uma língua gigante que pertence a um sapo monstruoso. O garoto vê isso e começa a correr desesperado pela própria vida, enquanto a criatura gigante o persegue de perto, quase conseguindo pegá-lo. Por sorte, Kai consegue entrar em um tronco de árvore, evitando o monstro que é grande demais para entrar. No entanto, isso só deixa a criatura ainda mais irritada, e ela empurra o garoto para fora, fazendo-o rolar colina abaixo. Do outro lado, um senhor chamado Professor Gia começa a examinar as pedras gigantes e percebe que uma grande criatura deve tê-las lançado contra eles. O homem corre até os outros, enquanto sua aluna, Lei, avisa as pessoas para que saiam dali imediatamente. Antes que a conversa termine, um homem é agarrado por um tentáculo gigante vindo da floresta e é arremessado pelos ares. As pessoas percebem que estão em perigo extremo e correm de volta para o ônibus, enquanto várias delas são arrastadas uma a uma. Felizmente, Xiao consegue fechar a porta a tempo e salvar todos dentro do veículo, mas logo percebe que seu próprio filho está desaparecido. Pouco depois, o sapo gigante salta e cai no chão, percebendo que as pessoas estão escondidas lá dentro, e começa a tentar quebrar as paredes com fúria. Surpreendentemente, o monstro acaba decidindo deixar os humanos em paz, mas os sobreviventes notam rapidamente que uma criatura ainda maior surgiu, cercando todo o ônibus. Isso faz com que o veículo seja levantado no ar, revelando que está sendo agarrado por uma cobra gigante. As
pessoas tentam desesperadamente se segurar para não caírem e morrerem, mas Zhang logo vê a criatura monstruosa prestes a devorar todo o ônibus. Felizmente, antes que todos sejam mortos, o monstro ouve outro rugido e imediatamente solta os humanos no chão, nocauteando todos no processo. Algum tempo depois, Xiao recobra a consciência enquanto as pessoas conseguem sair do veículo, restando apenas uma dúzia de sobreviventes ainda vivos. No entanto, antes que possam se recuperar dos ferimentos, os sobreviventes começam a sentir vibrações no solo. Correndo para o ônibus e se escondendo embaixo, as pessoas esperam em silêncio enquanto os tremores aumentam, até que muito em breve, uma mandíbula gigante aparece sobre o veículo, revelando que um enorme dinossauro também surgiu. Surpreendentemente, o tiranossauro acaba decidindo deixar a área, pois não consegue encontrar os humanos escondidos atrás do ônibus e começa a procurar em outra direção. Isso dá aos sobreviventes uma segunda chance de escapar, enquanto um empresário chamado Chen diz a todos que precisam chegar ao topo da montanha e enviar um sinal de socorro. Xiao ouve isso e implora para que procurem seu filho, mas ninguém tem coragem para ajudar. Logo, os sobreviventes começam a deixar o local sem demonstrar simpatia. Mas, surpreendentemente, o motorista decide ficar e ajudar, pois acredita que foi sua culpa o ônibus ter se acidentado. Xiao diz ao homem que eles podem encontrar seu filho usando o GPS do relógio do menino, mas antes que possam continuar, percebem que algo está vindo em direção a eles por entre os arbustos, mas logo descobrem que são apenas o professor Jian e sua aluna que decidiram se juntar à jornada. Do outro lado, Kai finalmente consegue sair do tronco da árvore e sobreviver à queda, mas logo percebe que entrou em uma caverna enorme. Para piorar, o menino encontra um grande pedaço de pele que pertence à serpente gigante, junto a diversos ovos espalhados pelo chão. Antes que consiga sair dali, ele começa a ouvir algo se aproximando, forçando-o a se esconder imediatamente. Acontece que um Velociraptor também entrou na caverna, e a criatura começa a quebrar os ovos e comer tudo o que está dentro. Kai vê isso e tenta rastejar para longe do animal, mas acaba sendo descoberto pelo raptor, que o obriga a correr por sua vida. O dinossauro persegue o garoto de perto, destruindo todos os ovos no caminho, até que escorrega e cai no chão. Isso permite que Kai se esconda dentro de uma casca de ovo, enquanto o dinossauro continua procurando sua presa. Surpreendentemente, a criatura é logo puxada pela serpente gigante, que a devora imediatamente, começando a farejar o humano escondido entre os ovos. O monstro se aproxima lentamente do menino, enquanto Kai treme de medo, mas a serpente gigante não tem intenção de matá-lo. O monstro confundiu Kai com um de seus filhotes, o que permite ao menino se levantar e fugir do local, enquanto a serpente grita furiosamente pela morte de seus bebês. Kai consegue escapar da caverna, tentando encontrar o caminho de volta para sua mãe, mas logo é atacado por um cipó de árvore quando uma planta gigante cospe um espinho que quase o atinge. Kai está cercado por plantas carnívoras gigantes, mas antes que seja morto, a serpente consegue bloquear os espinhos e destruir todos os inimigos ao mesmo tempo. Isso permite que o menino se levante, chocado com o que acabou de acontecer, ao ver que a cobra gigante está lentamente se aproximando. No entanto, Kai logo percebe que a criatura ficou ferida no ataque e se oferece para ajudá-la a retirar o espinho do corpo. A criatura parece entender a intenção do garoto e se abaixa para que Kai amarre os cipós em um bastão, permitindo que a serpente remova o objeto. Depois de finalmente se livrar da dor, a cobra agradece ao menino por ajudar e corre de volta para a floresta, fazendo Kai perceber que ganhou uma nova aliada. Ao mesmo tempo, os outros sobreviventes chegam ao topo da montanha com Chen, mas percebem rapidamente que todos os prédios já foram destruídos. Isso deixa as pessoas completamente sem esperança, pois não fazem ideia de como sobreviver nessa ilha monstruosa. Para piorar, os humanos logo ouvem um rugido aterrorizante e um tiranossauro gigante aparece na frente de todos. Isso faz o chão tremer a cada passo que o monstro dá, enquanto sua cauda é lançada diretamente em direção aos humanos. Enquanto isso, Xiao continua avançando pela floresta com seus amigos, enquanto tentam desesperadamente encontrar seu filho. Surpreendentemente, o grupo encontra a pele da enorme serpente, o que indica que estão se aproximando da criatura gigante, que provavelmente cresceu ainda mais. Xiao percebe que
o tempo está se esgotando, pois precisa encontrar o filho antes que ele seja morto pelos monstros, mas Kai já está em perigo, pois descobre um dinossauro enorme devorando um sapo gigante. Isso o obriga a recuar lentamente, tentando não ser notado. Mas felizmente Xiao consegue encontrá-lo a tempo, e os dois finalmente se reencontram. No entanto, antes que possam escapar do monstro, Zhang percebe que há algo errado ao ouvir o animal se aproximando deles. Logo, o tiranossauro passa por cima dos humanos, tentando farejar qualquer intruso. Felizmente, ao invés de investigar mais, o dinossauro começa a se virar e defeca bem em cima do velho. Justo quando as pessoas acham que o monstro vai embora, percebem que foram avistadas, e o animal os ataca imediatamente, forçando todos a correrem por suas vidas. O dinossauro os persegue de perto, enquanto os humanos tentam se esconder entre as rochas, escapando por pouco dos ataques furiosos da criatura. Contudo, o tiranossauro logo os alcança, saltando no ar e derrubando as pessoas morro abaixo. Isso faz com que ele passe a perseguir diretamente a mãe e o filho, correndo pela floresta e quase os matando no caminho. Por sorte, os humanos conseguem despistar a criatura ao prendê-la atrás das rochas, o que lhes permite fugir imediatamente. A mulher tenta esconder o filho atrás das árvores antes de cuidar de sua perna, mas logo percebe que se depararam com outro tiranossauro. O monstro começa a atacá-los na hora, forçando-os a correr novamente. Eles acabam sendo cercados pelas criaturas de todos os lados. Antes que sejam mortos pelos dinossauros ferozes, os inimigos são derrubados por uma cauda gigantesca, pois a serpente gigante aparece para salvar suas vidas. As pessoas ficam em choque com o que estão vendo, enquanto os dinossauros se levantam e rugem furiosamente para a enorme cobra. Os inimigos avançam contra os humanos, enquanto a serpente tenta defendê-los, jogando o tiranossauro para longe e afastando outro dinossauro com sua cauda. Isso permite que os humanos escapem rapidamente, correndo desesperados do local. Mais dinossauros chegam para atacar a serpente todos juntos, enquanto a equipe consegue se afastar e se aproxima do topo da montanha. As pessoas acreditam que sua única chance de sobrevivência é alcançar os outros sobreviventes. Logo, os humanos conseguem chegar à montanha gigante, mas percebem, assim como os demais, que todos os prédios já foram destruídos. O professor fica chocado ao ver os restos de várias cobras gigantes ao lado do enorme tiranossauro, o que indica que essas duas espécies têm um histórico de batalhas. O que os humanos não sabem é que a serpente gigante que o salvou sobreviveu à luta anterior e está crescendo ainda mais dentro de sua caverna. Enquanto começam a procurar suprimentos, Kai encontra uma câmera que pertencia aos sobreviventes anteriores, mas é surpreendido por Chen. As pessoas correm até lá ao ouvir o grito e veem que o empresário claramente perdeu a sanidade, culpando todos pelo que aconteceu com ele. Xiao implora para que ele não mate seu filho, mas antes que a conversa termine, um rugido assustador interrompe tudo. O enorme dinossauro encontrou onde estão. Isso permite que a mãe recupere seu filho, enquanto todos correm na direção oposta, deixando o empresário completamente sozinho. Logo, o monstro gigante aparece diante do homem e o esmaga como uma panqueca humana. Ao mesmo tempo, os outros humanos encontram um carro funcionando e tentam desesperadamente ligá-lo, enquanto a criatura gigante se aproxima. Felizmente, pouco antes de serem esmagados, Zhang consegue mover o carro e escapar por pouco do ataque do monstro. Isso enfurece ainda mais o tiranossauro, que começa a lançar inúmeras pedras contra os humanos, mas Zhang consegue desviar a tempo. No entanto, o perigo ainda não acabou, pois a criatura avança furiosamente em direção às pessoas, fazendo o carro colidir contra uma parede próxima. Logo, os sobreviventes recobram a consciência, enquanto o monstro se aproxima para finalizar o ataque. Antes que sejam devorados, o inimigo é derrubado imediatamente, pois a serpente gigante aparece mais uma vez para resgatá-los. A enorme criatura ruge furiosamente para o tiranossauro antes de avançar e morder o inimigo no rosto, dando aos humanos a chance de fugir. Pouco depois, os monstros se separam, mas caem em direção aos humanos. A cobra então agarra o dinossauro e o arremessa pelo campo. No entanto, o tiranossauro logo ganha vantagem ao morder a serpente gigante, causando-lhe uma dor tremenda. As pessoas percebem que sua amiga está perdendo e rapidamente bolam um plano usando os explosivos no
no chão. Shell começa a colocar dinamites no carro, se despede do filho e parte com o veículo em direção ao campo de batalha. A mulher chega em frente às criaturas gigantes e salta do carro, fazendo o veículo colidir com o dinossauro e derrubar todas as bombas ao mesmo tempo. O professor vê isso e aperta o controle remoto, mas se surpreende ao ver que nada acontece. Isso faz os humanos perceberem que estão ficando sem tempo, até que notam que a gasolina vazou sobre as dinamites, o que significa que precisarão acender as bombas manualmente. A aluna pega a tocha e entende o que precisa fazer, correndo na direção das criaturas gigantes, mas é rapidamente atingida por rochas voadoras. Kai vê isso e se recusa a deixar todos morrerem, correndo até o fogo enquanto a serpente está sendo ferida. Surpreendentemente, o garoto consegue pegar a tocha em chamas e a lança diretamente nas bombas, provocando uma enorme explosão que o arremessa pelo campo. Isso permite que a serpente gigante ataque imediatamente, agarrando o pescoço do inimigo e o quebrando na hora, finalmente matando o enorme tiranossauro. As pessoas correm até Kai tentando acordar o menino desesperadamente, enquanto a serpente gigante aparece atrás dos humanos, observando o garoto também. Felizmente, Kai finalmente recupera a consciência, abraçando sua mãe imediatamente e fazendo a serpente rugir em vitória. Algum tempo depois, as pessoas conseguem voltar para casa e o ferimento de Kai também se cura. O menino promete se lembrar de tudo o que seu amigo gigante fez por ele. Além disso, o velho decidiu retornar à ilha e conseguiu encontrar ainda mais monstros escondidos no subsolo. Terminando assim, Snake 3, Dinossauro vs Python, filme de terror e ação de 2022. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.